A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, 4/12/2025, 12/7, meio-dia e 7, aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, em bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Mateus capítulo 27, o suicídio de Judas, Atos 1, 16, 19. E chegando amanhã, todos os príncipes, sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e maniatando o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. Ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-na pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilato. MAR 15:1-20, LUC 23:1-25, João 18:26, 28, 19, 1, 16. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. Disse então Pilato: não houve quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: qual que quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse: qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, e consideram isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo o soldado do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlata. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação, MAR 15:21-24, LUC 23:26-49 e João 19:17-37. E quando saía, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangera a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica
lançaram sorte, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Jeová, desça da cruz. Da mesma maneira também os príncipes sacerdotes, com os escribas e anciões, e fariseus escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, se é o rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Jeová, livre agora, se o ama, porque diz: Sou filho de Jeová. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Jeová meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Eli vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Jeová. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. MAR 15, 42, 47, LUC 23, 50, 57, João 19, 38, 42. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. Estava ali Maria Madalena e a outra Maria, sentado defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, sacerdotes e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilato: Tendes a guarda, e de guardar como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes 2 canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoa também esta minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Que o Senhor possa abençoar também os que estão no Facebook e no WhatsApp, somente esses que estão nessas plataformas aprendendo com os cultos, ajudando a obra a cada dia mais, porque esses, meu Pai, ó Jeová, ó Jesus, ó Espírito Santo, os que são dizimistas e ofertantes, são esses que fazem a obra crescer, são esses que fazem o ministério, a igreja crescer cada dia mais. E por isso que eu peço que o Senhor abençoe eles em tudo, abra as portas para eles em tudo, ajuda eles em tudo, que eu te peço desde já. E amém, e amém. Culto da noite eu estarei de volta com força completo. Culto da noite eu estarei de volta com força completo. Culto da tarde completo, terminado. É isso aí, até o próximo culto e o próximo
vídeo nesses mesmos dois canais, Simão da Silva Santos Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé. Aqui não para jamais e nunca vai parar. É que eu sempre falo e digo, quem tentou parar aqui já matou e matará mais ainda. Porque a obra aqui continuará.